Você sabe o que alimentos como aveia, salsa, cebola, mel e nabo têm em comum? Eles são ricos em silício. Descoberto em 1957 por um químico francês, o silício é classificado como um semimetal. É o segundo elemento químico mais encontrado na natureza, abaixo apenas do oxigênio. E ele pode fazer maravilhas pelo nosso corpo, Pedro. O silício orgânico, por exemplo, estimula a produção de colágeno no organismo e até o fortalecimento de ossos e fios de cabelo. Para sabermos como aproveitar melhor as propriedades do silício, vamos conversar agora com a nutricionista Adriana Queires, nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, Adriana. A gente falou em alguns alimentos, né? Mas em que outros alimentos a gente pode encontrar o silício? A gente até está bastante curioso para saber como utilizá-lo a nosso favor. Na verdade, o silício está distribuído numa grande quantidade de alimentos. Então, por exemplo, as frutas em geral, vegetais ricos em fibras, a aveia, cevada, centeio. Dá para a gente mensurar quais as frutas que mais têm silício? Ou você dá alguns exemplos para as pessoas conseguirem visualizar melhor? A melhor fonte seria a aveia. Então, ela tem em média mais de 400 miligramas de silício por 100 gramas, sendo que a recomendação que a gente usa é de 10 a 25, mais ou menos. A salsa, por exemplo, tem em torno de 12 miligramas, então já cai bastante. Então, os mais mesmos são a aveia, com 400 e pouco, e a cevada, que chega a quase 200 miligramas a cada 100 gramas de cevada. E quais os benefícios do silício no organismo? Na verdade, o silício ele é fundamental no tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo está distribuído em vários tecidos do organismo. Então, por exemplo, ossos, cartilagem, os próprios vasos sanguíneos, a pele, unha, cabelo. Então, ele acaba sendo importante em todos esses tecidos. Nos ossos, por exemplo, ele ajuda na construção da matriz óssea. Então, tem vários estudos que mostram, por exemplo, que mulheres com osteoporose suplementadas com silício, elas aumentam a densidade mineral óssea, que é o exame que a gente faz para detectar a osteoporose. Um outro estudo bastante interessante mostra que mesmo em dietas pobres em cálcio, que é o que a gente tem de referência para a formação óssea, mesmo em dietas pobres em cálcio, mas ricas em silício, a mineralização óssea é bastante satisfatória. Então, é um nutriente que pode ser um coadjuvante na formação óssea. E as pessoas podem consumir silício através dos alimentos, enfim, todos os dias? Podem e devem. Como ele é um nutriente essencial. Então, tem uma quantidade mínima recomendada? Então, na verdade, a Anvisa não determina, as DRIs e a RDA, que são valores que a gente pega de referência, elas não declaram nada em relação ao silício, mas existem números que a gente utiliza na prática clínica. Então, de 10 a 25 miligramas seria uma quantidade ideal de consumo diário. Como é que funciona exatamente esse processo de absorção do silício e a relação com a produção de colágeno? O silício ele é absorvido no intestino, né? Principalmente se a gente tiver outros nutrientes junto. Então, por exemplo, o magnésio, o manganês, o boro, o potássio. Nunca um nutriente age sozinho, né? Isso é bom. A gente fala de silício, mas nunca é ele sozinho, né? Então, ele é absorvido no intestino e ele vai ser desviado para as células que produzem o colágeno. Existe até 3 tipos de colágeno no organismo. E dependendo do tecido-alvo, existe uma nomenclatura de célula diferente. Então, por exemplo, na pele nós temos os fibroblastos. Nos ossos nós temos os osteoblastos, todos eles para formar o colágeno. E quais são as funções exatas dos diferentes tipos de colágeno? Porque a gente vê muito na publicidade da estética, dos cremes para melhorar o aspecto da pele, né? Uhum. Você citou 3 tipos diferentes. O colágeno, para a parte estética, ele funciona principalmente pela propriedade que ele tem de reter água. Então, quando a gente busca colágeno na parte estética, a gente quer realmente uma pele hidratada, sem rugas, que com o passar do tempo a gente acaba perdendo o colágeno. Os outros colágenos a gente encontra na formação de ossos, ele dá a rigidez dos tecidos. Sem o colágeno a gente seria um amontoado de célula. Então a gente tem que pensar assim, tudo que for rigidez e integridade do tecido está relacionado ao colágeno. Tanto que 1 miligrama, se a gente pensar numa fibra de colágeno de 1 milímetro de espessura, a gente precisaria de uma força de 10 a 40 quilos para romper. Então, realmente, essa força contrátil que nós temos no corpo. E para quem quiser fazer um tratamento, um acompanhamento mesmo com relação ao silício, precisa procurar um profissional da área? Procurar um profissional, porque, como eu falei, às vezes pode ser que a pessoa pense na propriedade do silício e que ela possa estar deficiente de silício, mas mesmo para a produção de colágeno, por exemplo, se eu não tiver suficiente em vitamina C, eu não vou produzir colágeno.
Então, tudo em excesso e tudo em deficiência faz mal. Então, é sempre bom procurar um profissional que vai fazer uma avaliação geral da alimentação, hábitos alimentares, para direcionar melhor um tratamento, ter um resultado mais eficaz. Nós citamos aqui alguns alimentos, né, onde a gente encontra o silício, mas ele também se apresenta de outras formas, né? Ele pode ser manipulado e você pode consumir o silício propriamente dito. Como é que é essa suplementação? Na verdade, a suplementação ela pode ser feita. Eu nunca faço suplementação isolada, então nunca o silício isolado, dependendo do objetivo, a gente une outros nutrientes. Claro que nunca a suplementação vai substituir uma alimentação, até porque com a alimentação a gente nunca corre o risco de dar uma overdose de um nutriente, né? Mas existem substâncias no mercado, como o X-Nutriment, que ele é praticamente silício orgânico puro. Então, principalmente na parte estética, puxando para a minha área, a gente tem ótimos resultados, principalmente com firmeza da pele mesmo. E vem em cápsulas, esse cápsula, é administrado em cápsulas. Na verdade, a gente pode fazer em cápsulas, tem algumas pessoas que não toleram cápsula, então dá para fazer em sachê. Isso aí a gente sempre consegue a melhor forma. Em quanto tempo aparecem os resultados? Olha, pelo menos uns 60 dias. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Obrigada. Adriana, e bom dia.